Boa noite, queridos amigos, irmãos. Temos acompanhado aí os cultos de quarta-feira, onde Deus tem ministrado ao nosso coração, trazendo o seu zelo, trazendo o seu amor a nós. Estamos mais um dia, mais um momento juntos aí com o estudo da Palavra de Deus, e eu gostaria de trazer a vocês mais uma vez desta palavra de Deus, desse estudo, a continuidade aí do que temos começado da carta aos Romanos. Então nós vamos seguindo aí Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12, na metade do capítulo. Hoje provavelmente nós encerramos o capítulo, mas nós vamos dando sequência nos demais versículos e capítulos aí de Romanos. Ok? Antes de mais nada, eu gostaria de orar com você, mais uma vez, pedindo perdão a você que não conseguimos fazer a live, mas de qualquer maneira estamos cumprindo com o combinado aí, trazendo o culto até você mesmo, que é através de gravação. Ok? Então vamos orar neste momento. Feche seus olhos, tenha liberdade diante de Deus. Se você puder, feche seus olhos. Se não, eleve o seu pensamento a Deus e coloque sua dependência em Deus e em Cristo Jesus. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, queremos que o Teu Espírito venha trabalhar em nosso íntimo. Sabemos que muitas vezes, muitas coisas acontecem fora do nosso controle, mas sabemos que em todas as coisas o Senhor está no controle. Mesmo que não possamos entender o que esteja acontecendo, o Senhor sabe. O Senhor conhece e o Senhor trabalha o nosso coração. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome, queremos exaltar o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos, Senhor, engrandecer ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito a nós, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, por tudo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Te agradecemos e te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Vem ministrar ao nosso íntimo, ao nosso coração, vem trazer sabedoria e entendimento a nós, individualmente e coletivamente, que possamos crescer como corpo de Cristo do Senhor aqui na terra, que possamos avançar para os propósitos do Senhor aqui nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu também lhe peço por todos aqueles que têm entregado aquilo que o Senhor tem pedido a eles, no caso os dízimos e ofertas, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, em nome de Jesus. Vem, Senhor, trazer total dependência em todas as áreas, não só na área financeira, mas em todas as áreas, que o Senhor venha ministrar ao coração da tua igreja, trazendo sabedoria, entendimento, revelação e ação, atitude, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem começado a fazer entre nós. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, vem manifestar o teu querer, vem manifestar a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos mais de Ti, queremos Te conhecer mais, queremos ir ao Teu profundo, Senhor, aonde o Senhor tem guardado o Teu melhor para nós. Em nome de Jesus, nos faz crescer, nos faz amadurecer, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você, querido, se você não tem frequentado a igreja, lembrando daquilo que nós viemos desde o início falando a vocês, vocês têm a oportunidade de entregar o seu dízimo e oferta de 3 maneiras. Então, a primeira delas é depositando na conta do banco, ok? Se você não tem o número da conta do banco, nos peça, entre em contato conosco, ou pelo WhatsApp, pelo grupo, você que é da nossa igreja, tá? Que você deseja entregar o seu dízimo. Então você pode entrar em contato ou levar diretamente até um pastor ou levar presencialmente à igreja. Lembrando que nós temos tido os nossos cultos de forma com respeito às normas que a prefeitura estabeleceu, normas de segurança, de saúde, ok? Então nós temos respeitado todas essas normas. Então você pode estar. Então, se você faz parte do grupo de risco, ainda assim você pode entregar, nos procurando, entregando de alguma maneira, ou entrando em contato através do próprio
da própria mídia social, né, de qualquer tipo de mídia social, ou através de irmãos, você nos comunica, nós podemos ou ir até você, dependendo da necessidade, ou você trazer até nós, ou você depositar em banco, ok? Então Deus te abençoe ricamente, você que é dizimista, você que é ofertante. Eu costumo dizer que você que tem aceitado o desafio de obedecer a Deus, coloque o seu coração diante de Deus e siga aquilo que Deus tem falado com você, em nome de Jesus. Então nós vamos dando sequência, nós vamos continuar o nosso estudo, Romanos capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, aos romanos, ok? Capítulo 12, vamos seguindo aí do versículo 9 em diante, ok? Então, Romanos 12, versículo 9. Então, vamos lá. Aqui, o texto, o apóstolo Paulo, ele começa a trazer algumas recomendações, algumas virtudes que devem ser mantidas pelos cristãos. Lembrando, o que está na Bíblia, se não é experiência, se é doutrina, como é o caso aqui, nós devemos entender que isso deve ser preservado por todos os cristãos, e não apenas pelos cristãos daquela época, ou pior, né? Os cristãos na cidade de Roma apenas. Mas todos os cristãos precisam manter o entendimento dessas virtudes que são recomendadas pelo apóstolo Paulo para a nossa prática, ok? Então, ao ouvir, ao ler esse texto, em falar nisso, você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia agora e estar abrindo a sua Bíblia e acompanhando conosco em Romanos capítulo 12, versículo 9, ok? Então, você precisa entender, nós como igreja precisamos entender que tudo que nós estivermos ouvindo ou lendo aqui nesse texto é para a nossa prática, é para nós vivermos isso, para praticarmos isso, ok? Cristianismo sem prática se torna vão, então nós precisamos entender a vontade de Deus para nós, ok? Então vamos seguindo aqui. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela vem da ideia da máscara teatral, da máscara de teatro, aonde nós forjamos ser algo que não somos. Então, a ideia de agir com hipocrisia é mais ou menos a ideia, ou é a ideia de criar-se um personagem. Então, o amor não deve ser baseado sobre um personagem de cristão, mas deve ser vivido em verdade, ok? Então, ele diz, detestai o mal. Ele não fala simplesmente deixai o mal, porque muitas vezes nós até podemos deixar o mal, mas ele fala detestai o mal. Okay? Então, se ele diz para nós detestarmos o mal, é porque corremos o risco de muitas vezes ou algumas vezes nos identificarmos com coisas que são mal, que são coisas que não acrescentam, que não edificam, que trazem prejuízo para as pessoas, para nós, para a igreja, para as circunstâncias, mas nós precisamos detestar. Algo que você detesta, você com certeza, se possível, você passa longe, você abandona, você deixa, você ignora. Por quê? Porque não deve ser buscado, não deve ser desenvolvido, não deve ser mantido na nossa vida, certo? Então devemos detestar o mal como? Apegando-vos ao bem. Então, como eu posso detestar o mal? Simplesmente com a minha força de vontade, dizer assim, a partir de agora detesto o mal? Não, isso não é suficiente. O que eu preciso fazer é atentar para o texto bíblico e verificar o que Deus está falando conosco. Então ele diz, apegando-vos ao bem. Eu vou abandonar o mal, eu vou começar a detestar o mal quando eu me apego àquilo que nós chamamos de bem, aquilo que vem do Senhor, aquilo que procede do Senhor, as práticas de coisas boas que vão fazer e trazer o bem para as pessoas. Não estou falando meramente de assistência social, ainda que a assistência social seja algo muito importante para levar o bem para as pessoas,
mas nós precisamos entender que no nosso trato uns com os outros, a vida nossa de comunhão uns com os outros, nós devemos procurar fazer o bem, nós devemos nos apegar ao bem, detestando aquilo que é mal. Ok? Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. A ideia, né, da palavra amor fraternal é o amor de irmãos. É entendendo que nós somos irmãos uns dos outros, que nós fazemos parte da família de Deus. Aqui ele não está falando com pessoas incrédulas, ele não está falando com pessoas que não conhecem a mensagem de Deus, ele está falando com a igreja, ele está falando com a igreja especificamente, ou inicialmente, com a igreja da cidade de Roma, mas ele também está transmitindo a nós. O Espírito Santo traz essa mensagem deste texto também a nós, na nossa vida diária, na nossa prática diária de verdadeira vida cristã que devemos manter. Então, ele diz que devemos amar uns aos outros com amor fraternal. É algo muito além de que um amor de amigo, mas é respeitando ao próximo, respeitando o teu próximo, o teu irmão, como realmente alguém que é membro da sua família. E aí, cuidado com o nível de comparação, porque existe tudo nos dias de hoje, e muitas vezes nós vemos famílias, infelizmente, que estão atravessando um desajuste estrutural e por isso as pessoas elas acabam tendo problemas familiares e acabam tendo brigas entre irmãos, entre pai, mãe, etc. Mas o que nós precisamos entender é que o padrão, se não tem sido atingido pela nossa família, existe um padrão pré-estabelecido de princípios e conceitos que devem ser seguidos por nós. Então nós devemos buscar a vontade de Deus, a palavra de Deus e conhecer dela para praticarmos e não somente ficarmos na teoria. Não podemos odiar uns aos outros, mas ao contrário, nós precisamos verdadeiramente amá-los e amar não só de boca, mas amar de coração, tendo isso como intenso no nosso interior, ok? Vamos seguindo aqui. Vamos lá. E ele segue dizendo, vou repetir o versículo 10 para não ficar fora do contexto. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros, ou uns aos outros. Ou seja, eu abro mão do que eu acho melhor para a minha vida em favor do outro, preferindo a este em honra. A expressão que ele diz, preferindo-vos em honra. Você dá a honra primeiro ao outro do que a você mesmo. Isso é preferir em honra. Você honrar a pessoa mais do que a você mesmo. Ok? É isso que a palavra está dizendo a nós. Nós devemos aprender a tratar bem as pessoas, a amar as pessoas, entendendo algo muito importante, entendendo que o padrão deste amor não é o meu amor, mas é o amor celestial, é o amor que Jesus mostrou na cruz. Que Jesus amou a todos e Jesus interveio com todos com intenso amor sobre todas as pessoas, ok? Então nós precisamos aprender a respeitar, a amar, a multiplicar deste amor, preferindo ao outro em honra, ok? É isso que eu preciso viver, buscar viver. Versículo 11 agora. No zelo não sejais remissos, ou seja, não deixe de ser zeloso, não deixe de praticar o zelo sobre as práticas espirituais. E olha que interessante, ele segue dizendo, sede fervorosos de espírito. Sede fervorosos de espírito. Fervoroso fala de alguém que é intenso na sua prática religiosa. Não a religião pela religião, mas a prática desta prática, a prática religiosa, ela deve ser fervorosa, com intensidade, com fervor no nosso íntimo, para que isso seja verdadeiro, para que isso seja intenso,
para que isso alcance as pessoas em nome de Jesus Cristo, ok? Então nós precisamos entender aqui que devemos sim sermos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Que haja sempre um fervor no nosso íntimo, que uma expressão que eu gosto muito de usar, que o nosso coração queime, e é muito semelhante a essa expressão ser fervoroso. Então, que o nosso coração queime por servir ao Senhor. E lembrando que não é à toa que ele está fazendo, que o apóstolo Paulo está fazendo nesse contexto, dentre ser fervoroso e dentre de ter práticas de virtudes que estão sendo recomendadas. E entenda o seguinte, eu preciso entender que sendo fervoroso de espírito, servindo ao Senhor, eu vou procurar viver essas coisas. Eu não vou me tornar negligente nessas práticas, nessas virtudes recomendadas, ok? Vamos lá então. Sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Algo aqui interessante para nós, vamos analisar passo a passo aqui. Primeiro, esse versículo ele separa em 3 partes, só o versículo em 3 partes. Regozijai-vos na esperança. Esperança não é fé. Esperança é algo que você ainda não vê, é algo que você apenas olhando para uma promessa, você tem a esperança que algo venha a se cumprir. Fé é o contrário. Fé, segundo a própria palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é certeza, é convicção de coisas que eu ainda não vejo. Se é certeza, não é esperança. Se é esperança, não é certeza. Então, esperança nos traz o entendimento da promessa para que a partir daí a promessa venha então a fé, que é a certeza, convicção, certeza absoluta de fatos que você ainda não vê, mas você sabe que aquilo é real. A esperança é quando você aguarda. A própria palavra em si ela já diz espera. Você aguarda que aquilo se cumpra. Então ele está dizendo aqui, regozijai-vos na esperança. Esperança do quê? Esperança de estarmos no céu. Por mais que eu tenha fé para a salvação, eu ainda não estou no céu, eu ainda não vivo no céu. Então eu preciso me regozijar, eu preciso me alegrar na esperança. Ok? Na esperança de salvação. Não estou querendo dizer aqui que a única coisa para a esperança é a nossa salvação, mas o grande foco para nós dentro da esperança é a questão da salvação, de estarmos um dia com o Senhor, de vivermos para sempre, para a eternidade com o Senhor. Por exemplo, de sermos também arrebatados, projetando aí a ideia de arrebatamento, uma doutrina escatológica, tendo em vista o arrebatamento. Então eu tenho esperança pelo arrebatamento, eu aguardo o arrebatamento. Por mais que eu tenha fé, eu não posso adiantar o arrebatamento, ok? Entenda isso. Agora, então, regozijai-vos na esperança. Sede, segunda parte, sede pacientes na tribulação. Percebam que é difícil lidar com a alma quando nós estamos sofrendo. Talvez nem só no sofrimento, mas também até no meio da alegria, no meio do regozijo. Mas aqui ele está falando sobre um momento, uma possibilidade de estar se passando por tribulação. E é importante porque a tribulação ela não desaparece do dia para a noite. Por mais que eu tenha fé, a tribulação muitas vezes ela não vai desaparecer do dia para a noite. Ainda que tenha uma tempestade durante a noite, como se diz o texto, nós vamos ter a bonança no dia seguinte. Então entenda o seguinte, à noite nós vamos passar por tribulação. A Bíblia fala e promete a respeito do dia mau, fala sobre nós tomarmos toda a armadura de Deus para suportar, para resistir o dia mau, ok? Então nós precisamos entender aqui, sede pacientes, temos que ter paciência, temos que ser longânimos,
temos que ter muito ânimo para não desanimarmos na tribulação. Por quê? Porque em muitos momentos que nós estamos passando por sofrimento, a tendência de todo ser humano, dependendo um pouquinho mais ou menos a característica do temperamento da pessoa, mas enfim, toda pessoa, a tendência dele é talvez desanimar diante da tribulação, diante do problema. Uns desanimam muito rápido, outros vão desanimar com o passar do tempo, mas não importa. O que importa é entender que para suportarmos a tribulação, nós devemos ter paciência. Isso significa que a tribulação ela não passa quando eu quero. Isso significa que a tribulação passa quando nós aprendemos e crescemos diante das circunstâncias e aprendemos a ter um comportamento adequado, insistente, fervoroso, um comportamento, como posso dizer aqui, um comportamento intenso, tá? Nesse aspecto de perseverança, de paciência, de saber esperar, de saber aguardar e não esmorecer e não desistir daquilo que Deus tem prometido, daquilo que Deus tem acrescentado, daquilo que você tem desejado, posso usar a expressão sonhado, dentro daquilo que é a palavra de Deus, ok? Que esteja ainda com a perspectiva de esperança, que eu não desanime, que eu não esmoreça, que eu não desista, mas que eu possa ser perseverante. Perseverança. Perseverança não é do dia para a noite que se aprende. Não é simplesmente porque um anjo desce do céu, não é simplesmente porque o Espírito de Deus habita em mim, que automaticamente eu sou perseverante. Porque se fosse desta maneira, seria tolice do apóstolo Paulo falar que nós devemos ser perseverantes. Ok? Se todo cristão, ao nascer de novo, já se torna perseverante, então ele não vai precisar ser instruído quanto à manutenção de perseverança. Então é algo que nós desenvolvemos na nossa caminhada cristã. Ok? De não esmorecer, de não desistir, ainda que a tua alma, ainda que as circunstâncias digam que não há mais jeito, continue perseverando, continue insistindo, continue voltado para aquilo que Deus te disse. Perseverança não está apoiada sobre o que eu acho apenas, no que eu penso. Mas a perseverança tem que estar apoiada sobre a palavra de Deus. E quando eu entendo a palavra de Deus, eu não posso deixar me esmorecer. E falando um pouquinho sobre fé, se eu já tenho fé, eu não posso esmorecer. E muitas vezes nós vemos pessoas na caminhada cristã esmorecendo na fé, desistindo da caminhada. Então nós não podemos, ainda que tenhamos hoje, agora, uma certeza, nós não podemos esmorecer, não podemos desistir, precisamos nos manter. E para nos mantermos, nós precisamos entender que há um maior que nós que nos prometeu. E como diz a palavra de Deus, ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ok? Então Deus vai fazer o que ele prometeu a nós, se nós formos perseverantes às suas promessas. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, a terceira parte do versículo 12, ele diz, na oração, perseverantes. Ok? Então nós devemos ser insistentes na oração. Batei, batei. Então quando se repete essa expressão, batei, batei, não é simplesmente, tem alguém? Ah, não tem, vou embora. Não tem ninguém, vou embora. Não, é insistência. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Então nós precisamos entender que a vida cristã não é algo simples, sim, não é algo tão simples e tão fácil, apesar de não ser complicado, parece uma coisa estranha que eu estou falando, parece antagônico o que eu estou falando, mas quem me conhece sabe a expressão que eu uso, porque, na verdade, o que eu sempre digo, o evangelho em si, a prática do evangelho em si é simples. A vida em Cristo, ou viver o evangelho, é simples. O complicado é quando nós queremos colocar coisas além do que Cristo pediu para ser feito, ou quando nós não olhamos para Cristo e não buscamos a Cristo. Então, aquilo que deveria ser fácil começa a se tornar um peso para a nossa vida. Então, na oração,
buscando a Deus, nós devemos ser perseverantes. Por quê? Porque Deus nos ouve. Por isso que nós temos que ser perseverantes. Que Deus nos ouve e nos traz a resposta. Se nós pedirmos segundo a sua vontade, temos certeza que Ele nos ouve e certeza que Ele nos responde. Ok? Dentro da sua vontade, Ele nos responde. Vamos seguindo aqui. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então ele diz, compartilhe, viva junto com aquele que tem necessidade. Ele está querendo dizer assim, não feche o seu coração quando você percebe um irmão em Cristo passando necessidade, sofrendo. Como a Bíblia diz, nós devemos aprender a se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Não devemos chorar apenas porque estamos tristes, mas devemos nos condoer daqueles que estão sofrendo, ok? E também nos alegrarmos com a alegria dos outros e não invejá-los. Isso é mesquinho, isso é humano, é maligno. Essa mesquinhez é maligna. Então nós precisamos aprender no nosso amor, na prática do nosso amor, nos alegrarmos junto. Ainda que para mim, se fosse para a minha vida, talvez não seja um motivo de alegria, mas eu devo entender que se para outra pessoa está sendo motivo de alegria, eu devo me alegrar junto com ela. A não ser se for um pecado. Ok? Daí não devo me alegrar. Mas se for uma conquista, se for um desejo, se for um sonho que tem sido realizado, se alegre junto com a pessoa. Mas para mim não é nada. Mas busque entender a pessoa, busque a empatia com a pessoa, para que você possa demonstrar esse amor. E não de maneira fingida. Não, seja verdadeiro com a pessoa. Fala, olha, que bom, Deus te abençoe, é isso mesmo, Deus ainda vai continuar a fazer mais. Porque é isso, na caminhada cristã, se nós formos perseverantes em tudo aquilo que nós temos falado, Deus vai continuar fazendo coisas ainda maiores. Ok? Versículo 14. Sim, versículo 13 ainda. Praticai a hospitalidade. Seja hospitaleiro com as pessoas. Isso não significa que você tem que aceitar qualquer pessoa na sua casa, principalmente nos dias de hoje, e nem bobo para os outros. Desculpe a expressão, né? Mas e nem ser tolo com as outras pessoas, né? Que tipo, o cristão é bobo, então eu vou usar dele, vou sugar aquela pessoa para tirar proveito dessa pessoa. Não, nós não somos bobos e não devemos entender que isso seria espiritual, né? De forma nenhuma. Mas o que eu preciso entender aqui é ser hospitaleiro com aquele que precisa de nós. Então é ajudar quem precisa de ajuda. É acolher aquele que precisa de pouso quando nós temos referência e temos entendimento. Por exemplo, uma vez eu me identifiquei com uma pessoa, me deparei, a palavra certa seria essa, me deparei com uma pessoa que buscava minha ajuda, tinha uma necessidade, estava em trânsito pela nossa cidade e não tinha como ir para a sua casa imediatamente porque ele estava de ônibus e se deparou com uma impossibilidade, não tinha mais dinheiro e não tinha o que comer, não tinha onde posar. E aí ele pediu auxílio meu, e lógico, eu não conheço, nunca vi a pessoa, não sei se é mal ou bom. Eu falei, não vou trazer para dentro da minha casa, mas eu vou fazer um atendimento a essa pessoa. O que eu fiz? Eu fui até o lanche, comprei um lanche para ele, fui até um hotel e aluguei um quarto para ele por uma noite até no dia seguinte. Eu falei, olha, querido, o que eu posso te fazer por hoje é isso, ok? Então ele encontrou o pouso, ele encontrou o alimento e eu não deixei de cumprir a questão de hospitalidade. A hospitalidade não é só praticada levando para a sua casa, porque muitas vezes nós não sabemos quem nós estamos levando para casa, mas nós devemos auxiliar aquele que pede auxílio. Mas como eu já disse, nem podemos nos tornar tolos diante das pessoas, porque muitas vezes existem, e realmente existem pessoas que só querem tirar proveito de nós.
Mas ainda assim, busque a Deus, busque a orientação de Deus se você deve ou não ajudar a pessoa. E esteja aberto para que Deus possa falar. Sim, ajude essa pessoa. Se caso não, porque a pessoa é oportunista, está querendo te causar algum mal, Deus vai te alertar também. Ok? Então temos que tomar cuidado com essas coisas. É lógico que cada caso é um caso, cada circunstância deve ser observada particularmente. Então não é uma regra, não há uma regra absoluta sobre esse tipo de situação. Ok? Vamos seguindo então. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. É interessante porque muitas vezes quando nós nos deparamos sendo perseguidos, a primeira sensação que nós queremos ter é de vingança. Ah, essa pessoa vai ver, ela não sabe com quem ela está mexendo. Muitas vezes, muitas pessoas têm esse tipo de pensamento, têm esse tipo de sentimento e às vezes até esse tipo de ação, né, de vingança contra a outra pessoa. Mas o que nós devemos entender é que a nossa parte como cristãos é abençoar as pessoas. Não importa o que tenha acontecido. Eu sei que não é fácil, querido. Eu até imagino você assim, eu posso até imaginá-lo pensando, né? Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe o que eu já passei. Você nunca passou por algo parecido. Já passei, sim, por muitas coisas. Talvez não exatamente o que você já passou, mas mesmo assim, as pessoas que nos perseguem, nós devemos abençoá-las. Entre aspas, tá? Se nós realmente queremos uma vingança, queremos justiça, porque vingança é símbolo de justiça. Se nós queremos justiça contra a vida de uma pessoa que nos fez mal, abençoe essa pessoa. Porque Deus vai abrir as portas para fazer justiça sobre a vida dessa pessoa. Não talvez o que eu queria ou o que eu desejasse que fosse feito para aquela pessoa. Mas Deus pode perdoar os pecados e fazer justiça sobre as circunstâncias. Ah, mas não é isso que eu queria. Justamente. Não é segundo a nossa vontade, mas é segundo a perspectiva de Deus. Abençoe as pessoas para que as pessoas possam encontrar a Jesus, para que as pessoas tenham uma experiência com Jesus. Não lancem maldições sobre as pessoas. Querido, lembre-se do que a palavra de Deus diz, que não há como uma fonte produzir dois tipos de água, não há como uma árvore produzir dois tipos de frutos. Então, ou aquilo vai ser bênção, ou aquilo vai ser amaldiçoado. Não dá para amaldiçoar e abençoar, não dá para abençoar e amaldiçoar. Não é que eu não possa, não consiga realizar isso. Ele fala que se eu nasci de novo, eu não posso fazer isso. Então mude a sua prática se você tem feito isso. Ora você abençoa, ora você amaldiçoa. Aprenda a abençoar, aprenda a falar bem das pessoas, aprenda a liberar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Abençoai e não amaldiçoeis, a sequência do versículo. Então, repetir, vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Por que ele diz, ele repete abençoai duas vezes? Porque isso é prioridade, isso é importante. E se não tomarmos cuidado, a natureza humana nossa nos faz amaldiçoar as pessoas. Não estou falando se você amaldiçoou hoje alguém, ou essa semana alguém, misericórdia, vai para o inferno, você não tem mais jeito para a tua vida. De jeito nenhum, querido. Mas a questão é que se nós nascemos de novo, nós não devemos viver nesse tipo de prática. Isso acaba se tornando um pecado na nossa vida. Então devemos tomar cuidado quanto a isso, ok? Vamos lá, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Citei há pouco para vocês, ok? Aprenda a ter alegria aonde você vê alegria e aprenda a ter pesar. Pesar não é no sentido de pesar, mas é no sentido de condolência, no sentido de pêsames, ok? Então é ter um sentimento de compaixão para com a pessoa. Então, chorai com os que choram. Você não tem que fingir estar chorando. Por exemplo, na época de Jesus, existiam as chamadas choradeiras. Isso não é tão da época de Jesus. Existem outras épocas que tiveram essas pessoas, que eram pessoas contratadas para um velório, para chorar por outras pessoas, para trazer a impressão de que aquela pessoa era benquista.
Não que não fosse, mas para gerar essa impressão ainda maior, porque essa pessoa, ela supostamente, né, tendo muitas pessoas que choram por ela, era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito idônea, então isso era contratado. Contratavam-se pessoas chamadas de choradeiras para elas se condoer durante um velório. Mas eu quero que você entenda que não é isso que a Bíblia está falando. Chorar com os que choram é ter compaixão do sofrimento alheio. É saber, não necessariamente seja derramar lágrimas, mas é se condoer e estar junto com aqueles que estão sofrendo. Então, se percebemos pessoas sofrendo, não seja negligente se você pode ajudá-la. Tem situações que você não vai conseguir ajudá-la, não adianta, você não conhece, a pessoa não vai aceitar de repente a tua intervenção, mas de qualquer maneira, procure ajudar as pessoas, ok? Vamos lá. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sede orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, não seja sábio ao seu próprio olho. Como nós lemos na semana passada, Romanos capítulo 12, versículo 3, observe aqui comigo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não seja sábio aos seus próprios olhos. O texto de Romanos 12, 3, ele não está falando apenas do sentido que eu falei agora, mas também está falando do sentido que eu trouxe a vocês agora. Ok? Então não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não seja uma pessoa inconveniente. Sabe? Ainda que você conheça muita coisa, omita certos conhecimentos, não fique se gabando daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, para não ser uma pessoa indesejada. Muitas vezes as pessoas usam a expressão, né, de um símbolo para representar outro. Por exemplo, que eu vou citar aqui agora. Não seja uma pessoa gangorra. O que é uma pessoa gangorra? É que quando alguém se assenta ali, os outros se levantam e vão embora. Então, assim como o princípio da gangorra, né? Quando um desce, o outro sobe e assim por diante. Tem pessoas que são tão malquistas que quando ela se aproxima, os outros querem ir embora. Quando a pessoa se senta na roda em que essas pessoas estão, os outros querem ir embora. Por quê? Porque é uma pessoa desagradável. E muitas vezes esse ser desagradável é por causa de ser sábio aos seus próprios olhos. É uma pessoa que se gaba. Não, eu sei o que eu estou falando. Ok, fale uma vez só, não precisa falar 500 vezes a mesma coisa, porque senão parece que você está querendo saber mais do que todos. Mas de qualquer maneira, aquilo que nós conhecemos é aquilo que nós instruímos. Mas se a pessoa não quer aquilo que nós temos para oferecer, não adianta ficar insistindo. Não seja inconveniente, ok? Vamos seguindo aqui. Então, repetindo o versículo 16, né, pontos aqui. Em lugar de sermos orgulhosos, condescendei, tá? Aceite, seja semelhante àquele que é humilde. Tá? Então, quando nós somos orgulhosos, nós estamos andando na contramão da humildade. E se nós estamos sendo humildes, estamos andando na contramão dos orgulhosos. Ok? Então é isso que eu preciso entender, é isso que eu preciso viver. Seja simples com as pessoas. Instrua, ensine. Se você não tem sido aceito neste momento, haverá um dia para ser aceito. No caso da pregação do Evangelho, não vai esgotar. E Deus não vai te cobrar de algo que você estava fazendo, mas porque a pessoa não se converteu, Deus vai te cobrar? Não, até porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Eu não tenho como trazer quebrantamento no coração das pessoas, arrependimento no coração das pessoas. Eu não tenho como fazer isso. Tá? Então eu devo levar o meu conhecimento às pessoas. Se elas rejeitam, aguarde uma próxima oportunidade, seja oportuno ou não, mas enfim, espere um momento melhor para falar com as pessoas, para instruir as pessoas, ok? Vamos seguindo aqui então.
Ok, versículo 17, certo? Vamos lá, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Se você recebeu mal de alguém, não faça mal para essa pessoa aquilo que você recebeu. Faça o bem. Olha o que o texto continua dizendo, olha, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se alguém te fez mal, esforça-te por fazer o bem para esta pessoa. Seja diferente. Senão, de que outra maneira, querido, você que é cristão, ou eu acredito que você seja cristão, mas por não seguir os princípios cristãos, pode ser mal interpretado. Mas o que acontece? Você, por se chamar cristão, a pessoa te fez algo ruim, você age da mesma forma com a pessoa, você responde na mesma agressividade com a pessoa, que diferença tem de você e do ímpio? Nenhuma. Então, o que eu preciso? Eu preciso demonstrar que quando eu estou sendo ofendido, eu tenho que demonstrar que o que eu tenho para aquela pessoa é amor. E é difícil de entender, ou pelo menos de ser compreendido, o amor que nós temos para trazer às pessoas com agressividade. Então procure não ser agressivo nas respostas, seja manso, seja humilde nas respostas, e você vai levar o melhor para as pessoas, você vai levar a Cristo para as pessoas, você vai levar as pessoas até o conhecimento de Jesus, ok? Então, observando aqui, não torneis a ninguém mal por mal, não pague na mesma moeda. Eu sei, a lei de Israel dizia assim, olho por olho, dente por dente, mas Jesus não veio trazer este princípio para nós, porque senão não precisaria, já estaríamos vivendo na época da lei, segundo debaixo dos princípios da lei. Jesus veio ampliar, Jesus veio nos dizer que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Será que o que eu tenho feito para o próximo, será que eu gostaria que fizessem para mim da mesma maneira, na mesma intensidade? Ok, mas ainda assim, ainda que eu gostaria de repente receber daquela determinada maneira com que eu faço, eu queria receber eu mesmo, da mesma maneira, eu devo lembrar que Jesus, ao próximo ao fim do ministério terreno dele aqui, ele trouxe um ampliar dessa perspectiva do segundo maior mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, mas ele trouxe amai ao próximo como eu vos amei. Então o padrão não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é como o Senhor age, como nós somos amados, ok? Então vamos lá. Seguindo aqui o texto bíblico, versículo 18, agora, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É lógico que todos os homens aqui não está falando de sexo masculino. Ele está falando de todas as pessoas, está falando de toda a humanidade. Então, o que ele está dizendo? Olha o versículo 17 junto com o versículo 18. Não tornei a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos. Depois ele diz, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Então ele está dizendo o seguinte, que se eu faço um mal para o outro, como que eu vou ter paz com o outro? E o mal não é aquilo que eu acho, o mal é aquilo que é ofensivo contra a pessoa. Então eu devo tomar cuidado para não ser ofensivo contra a pessoa. Não há argumentos contra o verdadeiro amor. Não há argumentos. A pessoa dificilmente ela vai ter como rebater você se você agir com um amor. Portanto, que a própria palavra nos diz que o amor de Cristo nos constrange, nos intimida, nos leva à reflexão. Ok? Então, no que depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, eu me esforço para ter paz com todas as pessoas. Sinceramente, eu vou ter paz com todos? Talvez não. Talvez eu não tenha feito nada para você, por exemplo, mas de repente você não consiga olhar nos meus olhos, não me suporta. Por quê? Não sei. Mas nós poderíamos estar conversando e resolvendo isso. Para quê? Para buscarmos ter paz. Mas resolver isso não é ser agressivo, mas é conversar e convencer de que nós precisamos entender uns aos outros. Vamos seguindo. Então,
no que depender de nós, devemos ter paz com os outros, com todos. Não é com alguns, é com todos. Agora percebam a sequência do versículo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a ira, eu é que a retribuirei, diz o Senhor. Vamos por partes, vamos entender esse versículo. Não vos vingueis a vós mesmos. Toda vez que alguém faz algo contra mim, não é que eu achei que fez, não, é que fez contra mim, e eu me levanto pensando mal sobre essa pessoa, desejando mal sobre essa pessoa, eu estou desejando vingança. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Não vos vingueis. Toda vez que nós nos vingamos, nós estamos pecando, nós não estamos dando oportunidade a Deus agir. Nós estamos... Um exemplo que eu gosto de citar seria mais ou menos isso, é lógico que não vai acontecer isso, mas é como se fosse, só para nós entendermos, é como se eu dissesse para Deus, Deus, senta aqui do meu lado e vê como faz, porque eu sei fazer. Que isso? Isso é loucura. Deus está para nos ensinar. Quem sou eu pensando poder ensinar a Deus? É lógico que eu, pelo menos eu acredito, que ninguém vai falar dessa maneira com Deus. Mas em atitude, em ação, é como se estivéssemos realmente dizendo, deixa Deus, que eu faço, deixa Deus que eu resolvo. Não se intrometa, entre aspas, né? Não entra nessa história porque sou eu que vou resolver. Deus não tem como agir, não tem como intervir nessas circunstâncias, ok? Então nós vemos aqui, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. E aqui eu volto na questão, dê lugar à ira, ou dê lugar ao juízo de Deus. E aqui é importante entendermos que se houver arrependimento por parte da pessoa, Deus não vai castigar a pessoa só porque eu quero. Lembre-se da história de Jonas. Deus enviou Jonas à cidade de Nínive e lá na cidade de Nínive ele mandou ser anunciado por Jonas que haveria destruição se não houvesse arrependimento. Mas o que houve? Houve arrependimento. E Deus então poupa Nínive por aquele tempo, poupa Nínive da destruição. E Jonas fica totalmente inconformado. Como assim, Senhor? Eu me expus, eu vim, preguei. Não é isso que a Bíblia diz, mas é como se fosse, só para entendermos. Como que o Senhor faz isso comigo? Eu vim, eu sou o profeta, eu vim, preguei, e o Senhor agora muda tudo o que eu falei? Como assim? Peraí, gente. Deus é mais, como ouvimos muitas vezes dizer, Deus é superior a nós. Não somos nós que mandamos em Deus, mas é Ele que nos comanda. Eu não posso ser prepotente achando que Deus tem que fazer porque Ele tem obrigação de fazer o que eu disse. Não. Deus é soberano. Nós já estudamos isso na carta aos Romanos. Sim, Deus é soberano. Não posso, lógico, me esconder dentro de uma doutrina, né, errada, que talvez acredita que Deus faz o que Ele bem entende, intransigentemente. Não. A questão é que Deus, Ele é o dono, né, como se diz, desculpa a expressão, mas é um ditado antigo, Deus é o dono da porcada, então é Ele que manda. Desculpa, não quero ser agressivo quanto às pessoas, mas eu só quero que você entenda, Deus nos criou, Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que é o nosso oleiro, Ele tem direito de mando sobre nós, Ele tem realmente autoridade sobre nós, queiramos ou não, a nossa vida está nas mãos dele, mas ele vai agir dentro da palavra dele, não intransigentemente, ok? Vamos lá. Seguindo aqui a questão do texto bíblico, então percebam que ele diz assim, olha, mas dai lugar à ira de Deus, né, como eu disse. Porque está escrito, olha a sequência do texto, porque está escrito, ele está fazendo menção de um texto bíblico, no Antigo Testamento. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança cabe ao Senhor.
e dos moldes do Senhor, não nos nossos moldes, não da nossa maneira. Entenda isso, querido, entenda isso. Deus não tem que fazer o que eu quero que Ele faça. Deus faz o que Ele deseja fazer dentro dos princípios que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Em nome de Jesus, entenda isso. Entenda isso. Nós precisamos buscar esta verdade para as nossas vidas, a prática desta verdade para as nossas vidas. Agora, vamos seguindo aqui. Versículo 20. Então diz, pelo contrário, se teu inimigo, não está falando de amigo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deseja o mal, não deseja a vingança. E aqui ele mostra o extremo. Porque normalmente quando nós estamos magoados com alguém, e de repente, numa circunstância, em algum dia, né, nós vemos a pessoa ainda aqui, passando necessidade, passando fome, passando sede. A Bíblia nos orienta, o Senhor nos orienta a darmos o que a pessoa está esperando receber. E eu quero ir um pouquinho além disso, porque aqui é um exemplo extremo. Eu não vou ser tão extremo, mas eu creio que esteja dentro deste mesmo exemplo que eu vou falar. Se uma pessoa que você foi magoado por ela, tá? Se esta pessoa está precisando de carinho, de afeto, de amor, ame-a. Ame-a. Faça. Haja diferente do que você recebeu. Haja semelhante ao que Jesus agiria. Não haja irado, não haja em ira. Dai lugar, dai espaço à ira de Deus. É uma expressão que eu uso. Deixa Deus ser Deus. É lógico, Deus não vai deixar de ser Deus porque eu não concordo ou eu ajo diferente. É só uma força de expressão, uma figura de linguagem para nós podermos entender. Deixa Deus agir. Ok? Essa é a expressão. Então deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir através da sua vida. Em nome de Jesus. Versículo 21, então. Seguindo aqui, terminando então agora o capítulo 12. Nós vamos ali. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não haja de maneira errada e seja então vencido pelo mal. Mas vence o mal, vence o erro praticando bem. Ok? Em nome de Jesus. Eu quero dizer isso para você. Então agora eu gostaria também de orar por você. A palavra que nós lemos hoje, né, do versículo 9 até o versículo 21, ela nos orienta a termos virtudes sendo desenvolvidas, sendo praticadas no nosso caminhar diário. E é isso que eu quero trazer para você, sobre a importância da nossa reflexão, sobre tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que podemos fazer dentro daquilo que já ouvimos. Que o Espírito Santo venha sobre o teu coração e te traga realmente luz sobre tudo o que Ele deseja fazer. Então, neste momento, eu quero orar com você e feche seus olhos para estarmos orando juntos. Pai querido, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, pois queremos ver. Abre os nossos ouvidos, pois queremos ouvir. Queremos alcançar a Tua vontade, queremos alcançar a Tua direção para as nossas vidas. Ensina-nos a Te amar verdadeiramente. Ensina-nos a Te amar mais, a nos envolvermos mais com o desejo da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer pelo Teu Espírito, pela presença do Teu Espírito em nós, um desejo cada dia de fazer o que é correto, de fazer o que é certo, não buscando salvação, mas simplesmente porque Te amamos, porque realmente queremos Te adorar, queremos Te buscar e queremos Te alegrar, ó Deus. Então, em nome de Jesus, fortalece a cada vida, fortalece a cada coração, trazendo a revelação, o entendimento, o desafio por obediência da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, Deus te abençoe. Até a semana que vem.
Fica na graça, fica na paz, não se esqueça, pratique as virtudes que você ouviu nesta noite. Amém.